Bem-vindos a uma jornada pelo mundo das proporções humanas. Nesse vídeo, exploraremos o tratado clássico que tem influenciado a arte, design e arquitetura ao longo dos séculos, buscando padronizar o homem com métricas e formas. Para entender a importância desse tratado, precisamos voltar ao contexto histórico em que ele surgiu. Marco Vitruvio, soldado e engenheiro aposentado, viveu durante um período de grande turbulência política na Itália. Após décadas de guerras civis, Roma conquistou o direito de não ser mais uma república, caminhando para se tornar o famoso Império Romano. Nessa transição, novos grupos sociais emergiram, alcançando posições de poder antes inacessíveis. Vitruvio testemunhou a ascensão do Império César Augusto, interessado não apenas em conquistas, mas também em construções que expressassem a majestade do novo governo. Assim, Vitruvio publicou o que é conhecido como o livro inicial da ideia de proporção e harmonia, ou de arquitetura. A obra é um conjunto de 10 livros que estabelece os princípios de um arquiteto e as proporções que as construções precisam ter para que o conjunto seja considerado harmônico. Um dos pontos mais importantes dessa obra se chama Tríade Vitruviana, a noção de estabilidade, utilidade e beleza, como as 3 qualidades de uma estrutura: firmitas, que se refere à estabilidade, utilitas, que se refere à utilidade, e venustias, que se refere à beleza. Elas se unem para criar algo belo, coerente, em harmonia com a natureza. Não existe uma sem a outra. Para que qualquer edifício seja belo, deve ter simetria e proporções perfeitas, como as encontradas na natureza. E como o objetivo mais perfeito da natureza é o homem, um edifício perfeito deve ter as proporções do corpo humano, escreveu Vitruvio. Essa noção de estética e proporção se fixou na arquitetura do mundo inteiro e depois começou a se expandir para outras áreas. Em 1490, Leonardo da Vinci apresentou uma obra fundamental baseada nos estudos de Vitruvio, O Homem Vitruviano. Esse trabalho une as ideias de perfeição numérica de Platão e Pitágoras à concepção de que o corpo humano é perfeito por natureza. A figura de Da Vinci mostra a relação da geometria com a figura humana, contemporizando o homem com a tecnologia, arquitetura, estética e inovação, permanecendo atual mesmo após 500 anos. Mas afinal, quais foram os princípios extraídos do Tratado de Proporções Humanas? Há 5 princípios básicos que são empregados cotidianamente no mundo atual. O primeiro é a simetria. A simetria refere-se à harmonia e ao equilíbrio visual resultantes da correspondência proporcional de formas ou partes de um objeto, ou imagem em relação a um eixo. Em termos de proporções humanas, a busca por simetria visa representar uma distribuição equilibrada de características no corpo humano. 2. A proporção. A proporção está relacionada à relação harmônica entre diferentes partes de um todo. No contexto das proporções humanas, artísticas e estudiosos buscam entender e aplicar relações proporcionais que são consideradas esteticamente agradáveis. 3. Equilíbrio. No corpo humano, o equilíbrio pode se manifestar na distribuição de massa, na postura e na simetria das características faciais. O equilíbrio visual refere-se à distribuição de elementos visuais de maneira que não haja uma sensação de peso desigual. 4. Harmonia. A harmonia está relacionada à combinação de elementos de forma que crie uma sensação agradável e coesa nas proporções humanas. A harmonia pode ser alcançada por meio da aplicação cuidadosa de simetria e proporção, criando uma aparência equilibrada e esteticamente agradável. Beleza matemática. A beleza matemática se refere à aplicação de conceitos matemáticos, como a proporção área e a sequência Fibonacci, para criar ou apreciar obras visuais esteticamente agradáveis. A compreensão das proporções humanas continuou a evoluir ao longo do tempo e trouxe inspirações a diferentes movimentos artísticos e abordagens criativas. Algumas obras que utilizaram o conceito do Tratado de Proporções Humanas: Michelangelo, Davi, Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus, Pablo Picasso, La Demoiselle d'Avignon, que é do movimento cubista, René Magritte, O Filho do Homem, movimento surrealista. Mas como as proporções humanas se mostram dentro do design?
A relação das proporções humanas com o design é fundamental, pois ela influencia a usabilidade, estética e experiência do usuário em uma variedade de produtos e espaços. Alguns casos em que elas podem ser usadas: design de produtos, usados durante o processo de criação da ergonomia, para que as peças se adaptem ao ser humano, e na interface de usuário, como o tamanho de botões, layouts e temas, para garantir a experiência intuitiva do usuário. Design de moda, usadas em corte e costura, adaptando perfeitamente as peças ao corpo do usuário. Design de embalagens. As embalagens de produtos são projetadas considerando a experiência tátil e visual do usuário. Tipografia. As proporções humanas influenciam o design de fontes e o espaçamento entre letras. O tamanho e estilos de fontes muitas vezes são escolhidos com base na legibilidade e na facilidade de leitura para os usuários. À medida que encerramos, precisamos refletir como as proporções humanas continuam a mudar nosso mundo visual. Como podemos aplicar esses ensinamentos no futuro e manter viva a tradição? Por meio da interação com tecnologia, usando de estratégias como design paramétrico, pesquisas contínuas, feedbacks interativos, entre outros. Dessa forma, a humanidade pode garantir a vida dessas descobertas por séculos seguintes.